Vamos ver se agora melhora. A conexão tá bem ruinzinha aqui do meu aparelho. Ainda botei o 4G. Deixa eu só olhar novamente para ver se eu fiz certo hoje. Agora, eu não tô vendo ninguém. Se alguém tiver aí, por favor, mande mensagem aqui embaixo nos comentários. Para eu saber o que está acontecendo, se vocês conseguem me ver, se tá legal para me ouvir, tá? Me mandem notícias aqui, por favor. Acho que eu tô com um probleminha de conexão. Vamos ver. Oba! O que será que é isso que está acontecendo? O que tá na internet? Deixa eu ver aqui. Não estou entendendo o que está acontecendo. Boa noite, gente. Eu tô com um probleminha aqui de conexão que eu tô tentando entender o que que é. Quem chegou agora, pode me dar um sinal aí se tá me vendo direito, se tá me ouvindo. Eu não tô conseguindo me conectar. E consegue me ver, me ouvir? Ou tá ruim a imagem? Olá, gente, boa noite. Estou com um probleminha aqui de conexão. Eu não sei o que que é. Enfim, queria notícias de vocês. Boa noite, Rita, João, Vinícius, Wilson, todos queridos chegando aqui. Ô, Renata, que bom, deu notícias e me disse como é que tá. Eu tô desde cedo aqui tentando uma conexão e toda hora tá ok, né, João? Toda hora tá dizendo que tá me reconectando. Se isso acontecer, eu vou ficar fazendo tentativas de entrar, tá certo? Até a gente conseguir aí finalizar o que eu me propus a apresentar hoje aqui. Fiz aqui um roteirinho, né? Como sempre, né? Um roteirinho pré-live. Os queridos aqui que já me conhecem, né? Sabe, assim, que vem fazer live tensa, nervosa, certo? Aqui é só fake de que tá tudo de boas, mas nunca tá. Nunca tá. Mas mesmo assim a gente vai, né? Mesmo assim a gente vai, a gente encara, porque a nossa função, nossa, né, dos profissionais, psicólogos e psicólogas, tem essa função, né, gente, de disseminar o conhecimento, disseminar a prática profissional da psicologia, nosso dever, né, enquanto profissionais da saúde e da saúde mental. E aí eu quero desejar então boas-vindas, né, para todos e para todas. Vejo aqui, maravilhosa é você, Renata. Muitos alunos e ex-alunas e colegas de profissão que estão aqui, assim, agradeço demais, assim, toda vez que vocês participam aqui comigo, eu acho muito bacana essa interação, essa troca que a gente faz, né? É muito boa. Para os que não me conhecem, né? Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Meu nome é Ingrid Ferreri, eu sou psicóloga de formação, sou sanitarista. Por isso que vez ou outra vocês me veem aí
com a bandeirinha do SUS, defendendo o SUS, né? Tive como escola a Fiocruz, estudei lá na Escola Nacional de Saúde Pública, faz parte da minha formação profissional, inclusive eu me identifico como psicóloga a partir desse lugar da saúde pública, a princípio, né? E me descobri depois de um tempo, a psicologia no âmbito da clínica. E é desse lugar que eu vou falar aqui hoje, né? Vou falar da questão do profissional mesmo, do psicólogo e da psicóloga, cujo tema de hoje é falar sobre os 6 pilares fundamentais do psicoterapeuta online. Então, o lugar de onde eu falo será o lugar da clínica e da psicoterapia. Mas vocês vão ver em muitas citações assim, da minha fala, né, que eu estou falando para os profissionais psicólogos e psicólogas, onde quer que eles estejam, em qualquer área do seu trabalho, em qualquer área do seu fazer, tá? E aí, quero dizer também que desse lugar, eu estou no lugar como psicoterapeuta, né, de abordagem fenomenológica existencial, mas aqui eu vou deixar em suspensão a questão da abordagem para falar com os colegas psis de qualquer abordagem, com qualquer orientação teórica que estejam aqui, né? Aqui a gente vai falar da prática e de pilares que são do profissional e da profissional que exerce a psicologia em diversos espaços, mas aqui, né, mais uma vez eu vou repetir, eu vou fazer um recorte para a questão do atendimento psicoterápico online, tá bom? O início dessa minha fala assim, contempla o contexto, né, pelo qual nós todos estamos vivendo, ainda de pandemia. Eu acho que cabe lembrar a todos, né, que nós ainda estamos em pandemia e que ainda assim o uso de máscaras ele é obrigatório, né, que nós precisamos fazer um certo distanciamento social, talvez não como antes, né, em que a gente precisava ficar realmente no isolamento social, a gente precisava ficar em nossas casas e esse distanciamento ele era muito maior. Agora a circulação de pessoas ela já é possível, né, gente? Mas acho que cabe lembrar que todas as práticas sanitárias, né, todas as práticas em prol da não disseminação desse vírus, ele precisa ser ainda vigilante. A gente não pode baixar a guarda ainda em relação a isso, né? Eu sei que todos estamos exaustos com o que está acontecendo, mas é isso que está acontecendo. É esse contexto que nós estamos vivendo e isso requer uma mudança mesmo de olhar, de perspectiva e também de atitude e também de empatia, né? de solidariedade, enfim. Lembrando, né, que isso tudo na tentativa de lembrar que a pandemia ainda não acabou. Estamos num outro contexto, mas a pandemia ainda não acabou. E a pandemia, ela trouxe uma catalisação, né, catalisou o processo de disseminação da oferta de serviços psicológicos de maneira online. E até então, essa oferta de serviços era vista assim com olhos meio torcidos, né? Seja pela população em geral, seja pelos próprios psicólogos e psicólogas. E aqui, apesar da minha fala ela ser muito direcionada para os profissionais, é muito bom também, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas não psicólogos e não psicólogas, mas queridos e queridas entrando, que é importante para quem não é profissional da psicologia perceber o quanto de investimento o profissional ele coloca na sua prática, né? Aqui eu estou falando da prática clínica,
mas pode ser em qualquer outro espaço de prática, e o quanto de investimento, e investimento não necessariamente em termos financeiros, também, mas investimento em termos de tempo, em termos de objeto, né? De olhar para aquilo, né? Que a nossa formação do profissional do psicoterapeuta, ela começa no curso de psicologia, mas ela não termina nunca mais. A gente só começa lá, só começa um curso de graduação, e ela não termina mais. Então trazer também, né, para o público em geral, né? Estou vendo aqui Tia Joyce, Valéria querida, Alê, né, que não são psicólogas, mas que veem, né? Eu sei de vocês, que eu conheço vocês, veem na psicologia um lugar fértil e propício para o cuidado em saúde mental. E aqui a minha fala vai ser muito direcionada para psicólogos e psicólogas, mas é importante que quem não entenda que universo é esse, né, que a gente está inserido, de investimento do profissional para o seu fazer, para com o seu fazer, para com o trabalho, né? Desmistificando assim a ideia, né, gente, de que o atendimento ele não se resume somente quando a gente está aqui, ó, frente a frente, né, com alguém que a gente atende, né? Vai muito além disso. Então hoje eu vim trazer aqui não o que a gente faz, né, fora do atendimento, não só isso, mas em trazer pilares que são pilares importantes para a nossa formação. E essa formação, como eu já falei, ela inicia na graduação e ela vai para além da vida, né? Se estende aí para a vida toda, ou até quando o profissional entende que não é mais aquele objeto de investimento, né? Ou se aposenta, né? Quem pode se aposentar ainda nesta vida, né? Ou investe, né, o seu olhar, investe a sua capacidade aí produtiva para outros espaços, né? É desse investimento que eu estou falando, tá? É um investimento em termos de energia, investimento em termos de estudo, de qualificação, é desse investimento que eu estou falando, tá? Então, existe uma diferença aí, né, entre estar formado e estar em formação, e aqui eu vou falar o tempo inteiro em formação, justamente por conta dessa questão, né, de que a gente nunca está formado. E aí eu relembro, né, quando eu estudei lá a psicologia do desenvolvimento, que eu não gostava muito daquela coisa das fases, de que termina uma coisa, termina a infância, começa a adolescência, depois vai para o mundo adulto, como se cada coisa dessa fosse didaticamente assim, né, com características próprias e estanques, né, cada coisa acontece em uma determinada fase. Então eu entendo que eu borro um pouquinho aí esses limites dessas fases, porque todos nós estamos em desenvolvimento, né? E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque sejam os recém-formados, seja para quem já está na estrada aí há algum tempo, né? O investimento, eu falo muito isso, né? Eu falo muito essa palavra de investimento. O investimento emocional, financeiro, de dedicação, ele precisa ser o mesmo, ou até maior, ou dependendo da situação, um pouco menos, outro um pouco mais. E com isso, esse ano eu vou fazer 16 anos de formada, e eu vejo que eu não parei de estudar ainda, e não pretendo parar de estudar ainda. Eu acho que tem muita coisa ainda para estudar. Né? E eu acho que é essa questão que eu quero trazer um pouco, né, para os profissionais, é que invistam no investimento de vocês, invistam onde está o olhar de vocês, onde pulsa, onde vocês percebem que essa dedicação ela é genuína, né? E não parem com o tempo, né? Com o tempo vai só nos clamando por outros movimentos.
de aprofundamento ou de trocas, né? Mas não parem de estudar. Essa acho que é uma questão muito importante. Não está nos pilares, aliás, está, mas já é uma questão inicial de assim, de dediquem-se a algo que vocês curtem, dediquem-se de coração, dediquem-se de corpo e alma, né? Para o que vocês escolherem, né, seguir. E aí psicólogos e não psicólogos, né, para todo mundo esse ponto. Daqui, como eu vou falar da psicoterapia, para quem se inscreveu na semana Primeiros Passos do consultório online de psicologia, que é essa semana que começa hoje com essa live, eu deixei na minha bio, tem vários links, né, na árvore lá dos links, tem um deles que vocês se inscrevem para a semana e vai ser a partir deles que eu vou mandar por e-mail várias informações, como eu mandei hoje para quem se inscreveu, né, sobre a live de hoje, o que seria, e eu vou mandar também o bannerzinho do que eu vou apresentar hoje, né, que são os 6 pilares fundamentais para o psicoterapeuta online. E o grupo do Telegram, quem já faz parte, eu estou vendo aqui que tem muita gente aqui que já faz parte do grupo Telegram. Quem quiser fazer parte lá também vai ser um outro espaço de compartilhar ideias, né? O grupo ele é para a gente discutir também, né? É muito de informes, né? De o que está acontecendo, de divulgação de cursos, de supervisão, grupos de supervisão, de palestras, de lives. Mas é também um lugar de diálogo, né? Então, quem quiser participar, eu acho que eu não botei ainda no Linktree, mas eu vou botar já para poder chegar lá no Telegram, mas no banner que vem falando da programação, lá embaixo tem o caminhozinho de chegar até o grupo do Telegram, tá bom? E se inscreve no link, né? Você vai preencher o formulário que eu vou mandar por e-mail, tá bom? Eu acho que é importante que aí vocês tenham acesso, tá? E aí nesse infográfico, eu vou colocar o infográfico também aqui nos stories, assim que terminar aqui essa live de hoje. Começando na psicoterapia, dizer que a psicoterapia ele é um espaço de uma relação muito especial, né? Mas é um espaço onde a relação ela é assimétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, dois ou mais, né, dependendo se for em grupo, se for casal, quantas mais pessoas tiverem, ela vai ser assimétrica, e eu não estou falando hierárquica, eu estou falando assimétrica, porque nós estamos em lugares diferentes. A pessoa que nos procura por um objetivo, e nós que ofertamos o serviço, ofertamos também por um objetivo. Mas isso não quer dizer, nessa assimetria de lugares, que o psicoterapeuta ele não vai buscar estar onde a pessoa está. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos em funções diferentes, mas a grande e principal função do psicoterapeuta é auxiliar quem o procura a encontrar os seus próprios caminhos. Não sugerindo a ele, não dizendo o que é que ele tem para fazer, não prescrevendo, né? Mas estando junto e tentando alcançar onde ele está. Buscando alcançar a partir da fala, a partir do movimento, a partir dos gestos, da escrita, o que ele tem para nos trazer, tá? Então, neste ponto, nesta questão da psicoterapia e neste contexto pandêmico, onde se catalisou, né, o processo de disseminação dos serviços de psicoterapia online, que eu comecei a falar, mas não terminei, que foi muito criticado, né, durante muito tempo, não só pela população em geral, que achavam que não era eficaz, vou falar com um computador, né, quanto pelos próprios psicólogos. A gente vê
que como que muita gente ficou transtornada com essa desterritorialização do consultório presencial e essa mudança para o online, porque ainda não estava, né, no movimento de pensar que esse espaço aqui era um espaço de atuação profícua para o desenvolvimento e para ser um processo de transformação de quem nos procura. E aí, com a inevitabilidade, né, foi inevitável a maioria dos psicólogos e psicólogas irem para o meio online, né, mediados por tecnologia de informação e comunicação. Essa meio que, entre aspas, obrigatoriedade suscitou a todos a procurar como fazer essa mudança de um lugar para o outro, né? Considerando que esses espaços, o presencial e o online, eles são espaços completamente diferentes. O alcance e a forma de contato no presencial é uma, o alcance e a forma de contato no online é outra. Eu sempre falo isso, já falo isso desde 2017, que foi quando eu comecei a atender online e quando eu comecei a falar sobre isso publicamente, né, em alguns eventos de semanas acadêmicas, em algumas palestras, e eu fico dizendo que a gente não pode fazer esse tipo de comparação em relação ao que é melhor. Não dá para fazer esse tipo de comparação porque são comparações de perspectivas e de formas de atuar completamente diferentes. Mas alcançam um objetivo? Tem um alcance terapêutico? Tem. Super tem. Tanto é que desde muito antes da pandemia, né, se a gente for fazer um retrospecto histórico, desde 2012, serviços de psicologia, não psicoterapia, não sessões, né, de atendimentos clínicos, mas de outras naturezas, de orientação psicológica, eles já eram desenvolvidos em 2012 e muito antes também para pesquisa, né? Então, aqui no Brasil, estou falando daqui do Brasil, porque fora do Brasil já acontecem atendimentos psicoterápicos por telefone há muitos e muitos anos, né? E o alcance terapêutico, ele também, a gente chega num alcance terapêutico, né? E aí a Érica está falando que o tabu foi quebrado, né? É importante falar disso, né, Érica? Porque como é que se constrói uns tabus, né? Os tabus, e as crenças e os mitos, eles são construídos muitas vezes, não vou entrar aqui com profundidade, obviamente, né, em questões antropológicas, em questões sociológicas, mas esses ritos, né, eles são construídos por conta também de uma repetição muitas vezes acrítica do que é aquilo que está funcionando. Então, não aprendemos isso na faculdade, não se toca nesse assunto na faculdade, né? A não ser quem vez ou outra faz uma matéria eletiva na área da educação, que a área da educação já há muitos anos já fala sobre a questão da cybercultura, né? Já estuda Pierre Levy, e o Pierre Levy é alguém, né, que fala bastante sobre essa questão dos cyberespaços, dos hiperlinks, né? Ele já fala há muito tempo e a galera da educação nas universidades já trazem esses conceituais para o estudo da educação à distância, mas nunca, nem sequer na galáxia se pensava na psicologia mediada por tecnologia de informação, né? Não assim, tão amplamente difundida. E aí, vamos
pensar, né, que essa propagação por conta da pandemia e essa meio que obrigatoriedade, vou botar entre aspas, obrigatoriedade, certo? Dessa mudança de espaço do presencial para o online, meio que mostrou também para todos, profissionais e usuários do serviço, né, para pessoas que a gente atende, a importância e a relevância do papel social, da amplitude, né, principalmente pela não paralisação dos atendimentos, para não ter descontinuidade. Mas é preciso também aqui destacar que também evidenciou que não é tão amplo assim, que não é tão... que a internet ela não é de fácil acesso para todos, né? Então, o que a gente pensa que poderia ser algo muito bem difundido é parcialmente, mas também deflagra, né, essa diferença, né, uma diferença gritante socialmente falando, que eu estou aqui colocando esse ponto, que não é assim tão amplo, né? Não é para todos, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um equipamento, um computador, um celular. E isso é importante destacar, porque aí também marca, né, a função social do profissional em relação à disseminação do conhecimento, em disseminação do seu fazer. E o que a gente achou também entre aspas, né, que com as vidas, né, mediadas pela internet, que isso também ia ser uma disseminação completa, né, como se não houvesse desigualdade social. E há muita. E a gente está vendo o quanto que há desigualdade social, né? Isso nos traz, né, para uma reflexão a respeito do papel do profissional, do psicólogo em diversos espaços, na assistência social, na saúde, né, em como que a inserção desse profissional em lugares de difícil acesso ainda é algo que a gente precisa batalhar, né, pela democratização, pela questão da acessibilidade das pessoas em relação aos serviços oferecidos pela psicologia, sejam eles quais forem, não só da psicoterapia. Mas como a gente está falando da psicoterapia, também deflagra que nem todos têm acesso à psicoterapia, e isto é um fato, né? Infelizmente, mas que podemos repensar em nossas práticas como que em nossa prática, em nosso fazer, em nosso cotidiano, nós podemos ampliar essa questão da acessibilidade, tornar acessível, né, o que a gente faz, como a gente faz, o que a gente sabe, democratizando também a questão da psicologia, do acesso à psicologia, né, gente? Então, essas são questões iniciais aí para a gente começar. E aí Daniela colocou que tinha uma resistência ao atendimento online. Daniela, eu digo que você e a população quase toda do Brasil, de psicólogos e psicólogas do Brasil, e de março para cá a gente vê um aumento de mais de 800% de profissionais que fizeram o cadastro EPSI, né, fazendo essa não mudança, mas entrando para o atendimento online para que não deixasse, né, de descontinuar o tratamento na psicoterapia e em todos os outros serviços, mas aqui eu vou destacar na psicoterapia, para que não houvesse a descontinuidade dos seus atendimentos, né, considerando que ia ser muito mais prejudicial a paralisação, visto que a gente não sabe quanto tempo ainda nós vamos viver ainda nessa pandemia, né? Então essa resistência, ela é uma resistência que ainda existe. Contextualmente, o profissional psicólogo ele foi
convidado a estar nesse espaço, né? Mas ainda não sem resistência, né? E aí a ideia dessa semana, inclusive, é de ampliar esse olhar para isso, tá? Hoje a gente vai falar bastante, né, sobre o atendimento online. Quarta-feira também, na aula inaugural do curso, vejo também que tem algumas alunas aqui já da turma 5, que vai começar na quarta-feira que vem. Mas a aula inaugural é quarta-feira, nós vamos falar bastante sobre o atendimento online. E na sexta-feira a gente vai fazer um encontro no Zoom. Para quem quiser, vai ser tipo um tira-dúvidas, vai ser um bate-papo, a gente vai se conhecer e a gente vai falar também sobre as questões mais intimamente, né? Que aqui eu apresento, eu vejo alguns comentários, mas a gente não tem condições de dialogar. Então na sexta-feira a gente vai dialogar também. Só é vocês se inscreverem no link que está aqui na bio, né? Se inscrevam para poder mandar um e-mail para vocês com o link da sala que a gente vai fazer essa conversa, tá? Tanto na quarta quanto na sexta, né? E aí entrando em si, né, para a questão dos 6 pilares fundamentais, eu vou virar aqui minha tela para vocês verem aqui rapidinho meu computador. Nesses 6 pilares, o que nós vamos falar hoje? Eu vou apresentar aqui, depois eu viro de novo para vocês, eu falar um pouquinho para vocês me verem, tá? Que o Conselho Federal de Psicologia nos coloca, né, fizeram um evento, fazem vários eventos muito bacanas, e um deles foi sobre o ano da psicoterapia, e a professora Irani Tomiato, ela trouxe 6 pilares fundamentais, né, da questão da psicoterapia, que eu vou trazer, então, vou puxar aqui a sardinha para a psicoterapia online, tá? Então, o que está envolvido aí nesses pilares? As habilidades básicas, as competências mais complexas, quanto à pessoa do psicólogo ou da psicóloga, capacidades relacionadas à intervenção, ética profissional e relacionamento com outros profissionais. Claro que, gente, não se limita a apenas esses, né? Ela trouxe esses 6 pilares para trazer um panorama geral em relação à nossa formação. Lembrando, como eu falei no começo, que para a gente atuar como psicólogo, a gente precisa ter aí uma bagagem, não sei se é bagagem que eu posso dizer, talvez sim, né? A gente precisa fazer algumas outras coisas que são invisíveis para o outro, né? Como processos de supervisão, como estudos pela vida, né? Psicoterapia individual, principalmente para quem é psicoterapeuta. Ter grupos de relações, de contatos, né? Para que a gente possa estabelecer contatos e parcerias com outros profissionais. Enfim, uma infinidade de outros fazeres que são invisíveis quando a gente oferta algum serviço, mas que estão ali, né, presentes e que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, em relação às habilidades básicas, o que ela nos coloca? Coloca que é a capacidade de uma observação cuidadosa, detalhada, sem a gente precisar fazer alguma inferência, ou seja, a gente dizer para o outro, né, inferir algo em relação ao que o outro está dizendo, que não seja interpretativa, principalmente porque essa interpretação, ela se dá, né, quando se há interpretação, a partir do meu referencial enquanto psicóloga. E se eu preciso alcançar a outra pessoa que me chega, não pode ser no meu referencial, tem que ser no dela. Então essa interpretação ela é dada pela pessoa que nos chega e não por mim. Então por isso que a gente precisa ter essa atenção cuidadosa em relação a essa escuta, né? E essa escuta ela precisa ser qualificada. Não é qualquer escuta, né? É uma escuta que é uma escuta, escutem bem o que eu estou dizendo, é uma escuta não ingênua, né? O que quer dizer isso? É uma escuta que parte do princípio de que alguma coisa aquela pessoa quer dizer. Ela está falando algo e uma escuta ingênua vai absorver, vai ouvir aquilo e vai dizer, ah, é isso mesmo, né?
Então a gente precisa estar no constante exercício de não afirmar esse é isso mesmo, de a gente perguntar. E como acontece isso no atendimento online, né? Como é que é essa escuta qualificada? Tentar fazer com que esse ambiente ele seja o mais próximo possível, prestando atenção no que a pessoa nos diz, prestando atenção, olhando para a pessoa que está do outro lado da tela, como se ela estivesse próxima. E ela está, porque nós estamos aqui, né? Então, entendendo que esse lugar é um lugar que precisa ser de proximidade e que a gente precisa ter uma escuta, e essa escuta propiciada pelos fones, né, que nos permitem que a gente escute com melhor clareza o que o outro está dizendo, com menos ruído, nos ajuda, né, a entender um pouco do que ele está nos trazendo, mas sempre cuidando para que não haja um manejo, para que haja, na verdade, né, um manejo bem cuidadoso em relação aos valores e sistema de crenças dos dois. Tanto do meu, né, porque eu tenho, né, gente, todo mundo tem, quanto do outro que nos chega. Então, esse manejo em relação ao sistema de crenças, ele também precisa ser cuidado, né? E aí uma capacidade também, ainda nas habilidades básicas, uma capacidade de estabelecer um relacionamento interpessoal que envolva uma comunicação clara, adequada, uma comunicação que a gente possa se entender, né, que ela possa ser explicada, né? Então, um lugar de presença, Rita, é isso mesmo. Eu estou presente aqui com vocês e eu sei que vocês estão aí, eu só não estou vendo vocês, né? E no atendimento online, como é que isso é possível, né? Assim, tem vários distratores para que a gente, no atendimento online, a gente olhe para todos os lados. Então, a gente, por exemplo, eu estou em casa, então eu estou olhando para um lugar que está bagunçado e aí ele pode ser um distrator para mim, então eu vou prestar atenção para aquele lugar, eu posso estar vendo uma coisa que está meio fora do lugar, enfim. E isso são distratores deste lugar daqui. Então, eu preciso ficar atenta para que, uma vez que eu estou atendendo, eu estar presente. E estar presente é estar aqui junto. É estar aqui não fazendo outra coisa que não aqui com vocês, tá? Eu marco isso porque no atendimento presencial não tem muito por onde a gente fugir, né? A gente não tem muito. A gente está aqui, presente. Inevitavelmente, a presença no atendimento presencial, ele já está dado. Já está dado. A gente está ali. A gente pode entrar mais um pouquinho nisso, né? Porque não é que já está dado, mas é muito difícil, né? É um pouco improvável que uma vez que a gente atenda presencialmente, quer dizer, eu estou falando isso, mas eu estou pensando que tem gente que atende o telefone na hora do atendimento, que fica olhando para o relógio, né? Então, assim, tem formas de não presença também no atendimento presencial, mas vamos considerar que nós estamos falando, né, de profissionais que estão ali presentes, que estão ali com cuidado, que atendem com cuidado, né? O atendimento presencial já está dado, que a gente está aqui, ó, frente a frente. Mas no online não. Então, no online não dá para outra pessoa ver além deste... Na verdade, aqui é um retângulo, mas no atendimento geralmente é um quadrado, né? Então, não dá para ver além desse quadrado. Então, isso requer também um esforço nosso, né, do profissional, de cuidar disso, porque esse espaço do atendimento, ele é um espaço muito caro, né, para quem nos procura. Quem nos procura vem com algo para cuidar, quer cuidar de si, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter em relação a esse lugar, e aqui lugar eu estou falando o lugar da relação, né? Eu com você aqui, e um respeito, né? Então, parte então também pela questão do respeito ao outro que nos procura, né? E que diz do lugar de presença, do nosso lugar de presença. Em relação às competências mais complexas, a gente está falando o quê? De uma formação teórica, né?
técnica, com conhecimentos e bases teóricos e técnicos, né, que sejam reconhecidos cientificamente. Aqui a gente está falando de ciência, aqui a gente está falando de rigor, né, aqui a gente está falando de algo que precisa ser cuidado, não é qualquer coisa, que a gente precisa estudar. O tempo inteiro eu estou falando isso, né? A gente precisa ter uma ancoragem teórica para nos dar sustentação. E essa ancoragem teórica, ela não vem na nossa frente, certo? Ela não vem, primeiro é a abordagem para depois vir o profissional. Não, primeiro vem o profissional que está amparado numa teoria para dar respaldo para ele e ela. É isso, tá? Então, isso diz respeito àquela questão, né? Aquele ponto do infográfico das competências mais complexas, tá? Uma outra coisa da competência mais complexa é utilizar algumas informações de maneira crítica, de forma crítica. E aí não é criticar, tá, gente? Então, é só vendo a palavra, né? Não é uma crítica pela crítica, mas é uma crítica considerando as várias questões que atravessam não só aquela pessoa que nos chega, mas a nossa condição também, condição social, condição cultural, enfim, cuidando de uma forma crítica também, né? Vendo de que forma, como é que eu penso isso, assim, em relação a isso da formação mais complexa e quanto a essa questão da informação de maneira crítica. De que forma, no meu fazer, no meu cotidiano, eu consigo democratizar o acesso à psicoterapia, né? Eu estou usando essa palavra democratizar em substituição à questão do atendimento social, tá? Porque existe uma diferença entre o que é um atendimento social e o que é cobrar um valor que seja um valor acessível para que a gente democratize esse acesso. Tá? Em relação ao atendimento social, isso inclusive a gente vê até no curso, né? É preciso que a gente tenha critérios claros para poder atender. Nesta classificação aí do atendimento social. Então, com isso eu quero dizer que atendimento social e valores baixos não são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Então, para valores mais acessíveis, eu estou usando democratização do acesso à psicoterapia, certo? Então, esta é uma forma crítica que eu acabo exercendo no meu fazer, no meu calendário, né? na minha vida, na minha rotina, de como que, diante de um não acesso à população, à internet, a computador, o que é possível fazer para democratizar esse acesso, tá? E aí tem uma coisa que é muito importante, que é essa integração do conhecimento teórico, né, da formação teórica, com a atuação prática. Então, nessa praxis, que a gente chama de praxis, quando a teoria e a prática elas estão juntas, uma retroalimentando a outra, né? Eu estou na prática pensando na teoria e estou na teoria pensando na prática, e aí isso acaba, né, se misturando. Isso me traz uma segurança do que eu vou fazer, tá? Aí, neste ponto, entram também outras questões, como estão fazendo parte de algum grupo de estudo, fazem parte de algum grupo de supervisão, como é que vocês analisam o caso atendido ou o tema, né, que vem para o atendimento, que às vezes choca com o seu modo de viver, ou choca com algo, bate aí em você e é algo que mexe com você, né? Então aí entra na questão das competências mais complexas. Pessoal, até agora, quem é psicólogo e psicóloga e quem não for também, né? Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo compreender o que é e como é, principalmente, né, a vida do psicólogo clínico que atua na psicoterapia online, o que eles precisam saber, entender. Me dê um okzinho aí se vocês estão acompanhando, se está ok, né, se eu estou indo muito rápido, ou se vocês querem alguma explicação aí de alguma coisa que eu passei aí, né, batido, tá? Vocês vão me colocando aqui, eu vou vendo aqui abaixo, certo?
E essa live, ela tem mesmo esse caráter de ser meio uma live aula, né? Uma coisa de uma apresentação, né? Eu quis deixar essa live mesmo bem acessível, não só para psicólogos e psicólogas, mas para outras pessoas que queiram entender o que a gente faz, como que a gente faz, né? Às vezes parece que é um mistério e uma fantasia aquilo que a gente faz, né? Porque ai, queridas, brigadas, viu? Para as três psi, queridas. É, Às vezes parece ser um mistério, né? Que a gente tem assim uma variante condão e que a gente faz algumas coisas. Nossa, como é que pode? Em tão poucas sessões isso aqui se resolveu. Gente, a gente passa por um processo bem complexo de formação. E como eu falei, em formação significa para a vida, né? Para a vida inteira. E aí, como a gente não para, né? Não só de estudar, mas de compreender cada processo e singularmente cuidar, que aí eu vou entrar nas capacidades relacionadas à intervenção, que é um dos pontos, né, relacionados lá naquele infográfico. É, a gente, com essa escuta qualificada que eu coloquei no início, com o planejamento da intervenção. Então, acabou uma sessão, a gente precisa fazer alguns registros, sejam os registros próprios do psicólogo e da psicóloga, ou sejam um registro. Acho que eu voltei, né, gente? Acho que sim. Sim, estava falando do porquê que às vezes parece ser uma mágica aquilo que a gente faz, né? E nossa, como é que pode? Em algumas poucas sessões isso aqui já se resolveu, gente. Enfim, é um planejamento de uma intervenção que é uma intervenção singular. É uma intervenção que é sua, para você, somente para você, serve para você, mas não serve para outras pessoas. Então, claro que não é um poder só nosso, né? É um poder nosso, de trabalhar junto, né? Eu com quem me chega. Esse trabalho ele é conjunto. Eu, na minha preparação, né, anterior, do que me é possível fazer, né? Mas claro que eu não já chego pré-determinado o que eu vou fazer, com algo prontinho, eu vou esperar o que a pessoa vem me dizer, né? E aí depende também muito, e talvez eu entenda que seja uma das questões mais importantes, o quanto de investimento que essa pessoa nos procura, ela está disposta para fazer os seus processos de transformação, as suas mudanças, as suas eu não tenho outra palavra, são transformações, né? As suas modificações, como que você quer conduzir, né, a sua vida. Então depende muito desse investimento do outro, né, de quem nos procura, né, no caso. Até então eu estava falando do nosso investimento, mas agora eu estou falando do investimento de quem nos procura. Do quanto tempo aquilo acontece, do quanto que ela está, né, imbuída de um desejo de querer resolver aquilo da vida, né? Então, do nosso lado, existe um cuidado singular, uma escuta singular, um estudo, um estudo do avanço, e avanço não quer dizer que é sempre avanço, que vai ter uma melhora, sempre não, mas do desenvolvimento, do desenrolar, né, daquele encontro. Isso, bom que a galera tá aqui, ó, ressignificações, isso mesmo, isso mesmo. Depende sempre da relação e do envolvimento do cliente. Esse é um dos aspectos, né? A relação que é estabelecida entre nós dois, né? Ele é um aspecto bem importante. No atendimento online, essa relação, ela pode ser confundida, né, gente? Já que a gente está o tempo inteiro na internet, a gente pode ser confundida essa questão da relação, porque a gente está o tempo todo online, a gente não, nem sempre eu estou online, mas estamos online no WhatsApp, estamos online no Telegram, estamos online no Instagram, no Telegram, WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, né? E aí isso precisa só ser cuidado, assim, para que não se confunda,
com essa disponibilidade, né, total, com a procura sem um contrato terapêutico. E aí a importância de se firmar um contrato terapêutico, ele é de fundamental papel para estabelecer os limites dessa relação, né? Se os limites dessa relação for não ter limites, né? Ou o que eu quero dizer com isso? De a gente perceber que aquela pessoa que nos procura precisa de, por exemplo, um acompanhamento terapêutico mais com mais intensidade, ou com mais presença, ou mais vezes, a gente está ali disponível, isso precisa ser acordado. Então, a importância do contrato terapêutico, seja escrito ou seja somente verbal, mas que a gente deixe claro deixem claras, né, quais são as questões que estão envolvidas ali na nossa relação, tá? Há uma orientação e uma recomendação de que esse contrato terapêutico ele seja feito de forma escrita, né? E aí o envio, como é que vai ser o envio para esse paciente, como é que ele vai assinar esse contrato terapêutico, né? Tudo isso precisa ser pensado para que essa relação ela tenha menos ruído possível em relação às suas contratualizações. O que você vai fazer, o que eu vou fazer, como que você vai fazer, como que eu vou fazer, né? Então essas questões elas são importantes, certo? Um outro pilar, né? Eu vou botar aqui, para quem não viu, eu vou colocar aqui de novo os pilares, né, fundamentais da psicoterapia online. A gente falou de habilidades básicas, de competências mais complexas, de capacidades relacionadas à intervenção. Quanto à pessoa do psicólogo, vou falar agora, ética profissional e relacionamento com outros profissionais. São os outros 3 que eu vou falar agora, né? Quanto à pessoa do psicólogo, acho que é uma coisa bem importante. Eu falo também, onde quer que eu vá, né? Eu falo que a formação do psicoterapeuta ele precisa ser marcada por uma escolha genuína do profissional. E essa escolha genuína, ela traz, né, o quanto que eu me conheço, o quanto que eu estou em processo de psicoterapia pessoal e eu posso fazer escolhas mais conscientes para a minha vida, né? Se eu procuro uma supervisão, né, seja uma supervisão continuada ou seja uma supervisão que seja para cuidar de casos que sejam mais complicados, né, mais difíceis de se conduzir, né? Tem muitos casos que a gente precisa ter um outro olhar, um olhar de uma terceira, uma quarta pessoa. E aí com supervisão, gente, eu quero dizer que vamos ampliar também essa ideia de supervisão, tá? Então essa ideia de supervisão é que sempre vimos, né, um supervisor com supervisandos e o supervisor é quem vai dizer o que tem para fazer. Então aqui eu quero também quebrar um pouquinho aí essa ideia de que não, apesar de supervisão ter essa coisa, né, de supervisão, sempre todo mundo fala, mas é uma supervisão. Gente, não vou por esse caminho, tá? Eu vou também, assim como eu falei lá no comecinho, né, que nós estamos em lugares diferentes, em funções diferentes, na supervisão a mesma coisa. Eu entendo que não é a partir de uma hierarquia. Não é que eu tenho alguns anos de estrada, ou outra pessoa tem alguns anos de estrada que sabe o que vai dizer o que o outro tem para fazer. Então eu fiz um videozinho rápido, tá aqui no feed, né? Falando que supervisão não é o supervisor dar pitaco para dizer o que ele tem para fazer, né? Ele pode até sugerir, ele pode até mostrar alguns caminhos, mas a escolha do caminho, ele vai ser sempre do outro. Eu escolho o meu caminho,
a outra pessoa vai escolher o outro caminho. Então, essa outra pessoa pode ser o paciente, o cliente, mas pode ser o outro profissional, psicólogo, que também está em processo de formação. Vocês entendem isso? Que é respeito, né, à liberdade do outro, é respeito à responsabilidade do outro. Então, seja do paciente, seja do outro profissional que procura, né, para um processo de supervisão. E aí, nessa questão do respeito, né, o profissional que vai ser o supervisando, ele vai encontrar a sua forma mais genuína de fazer seu trabalho. Vai ser a sua maneira, a sua forma autoral, né? O seu modo de fazer. Né? Então, se a gente faz isso com os nossos pacientes e clientes que nos chegam, a gente faz isso com outras pessoas também, com todo mundo, né? Então eu cuido para que o outro possa expressar e achar um caminho, seja ele em processo de psicoterapia, seja ele em processo de supervisão, tá? Então, quanto à pessoa do psicólogo, esse é uma questão, né? É uma questão de estar fazendo supervisão, estar em psicoterapia, né? Tá cuidando de você, está cuidando de outras questões que também são terapêuticas, né? E que te ajudam a você encontrar o seu caminho de uma forma mais consciente, né? E eu vou até dizer isso, assim, mais feliz, né? Que faça mais sentido, né, para a sua vida, porque o nosso grande objeto de trabalho, assim, nossa, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar esse termo não, mas nossa caixa de ferramentas somos nós mesmos. Então, se nós não estamos bem, é bem difícil a gente trabalhar bem, né? Então, precisamos olhar para nós mesmos, precisamos nos cuidar, precisamos refletir se a gente consegue reconhecer nossas capacidades e limitações. Precisamos refletir se a gente está escutando o que o outro está dizendo, seja o nosso colega de trabalho, ou seja o nosso paciente, ou seja qualquer outra pessoa, se a gente está fazendo essa escuta, né? Se às vezes essa escuta choca com algo que está ali ainda, que a gente não trabalhou, né? Como é que eu estou ouvindo isso, como é que eu estou cuidando disso, né? E alguns pontos que eu até anotei aqui para poder trazer, né? Quanto à pessoa do profissional. É capaz de aceitar e oferecer feedback de forma não defensiva, de saber ouvir as críticas, de entender o que está ali, qual é a percepção do outro, né? Sabe se relacionar com o outro de forma que permita o desenvolvimento do outro, né? Eu entendo que o processo do outro é o processo do outro e que eu preciso respeitar isso também, né? E que o outro me fornece o que ele está me colocando, ele vai me sinalizar algumas coisas, mas eu estou entendendo a perspectiva dele, pode ser que às vezes a perspectiva dele nos abra um leque aí de opções, de caminhos, né? Então isso é bem importante. E agora, nesse momento, né, gente, em que as barreiras geográficas elas estão todas borradas, então minha psicóloga mora em São Paulo, minha supervisora mora no Rio de Janeiro, né? Tem grupos que fazem parte de pessoas do Brasil inteiro. Então, vamos cuidar disso, né? Agora a gente pode acessar, que é uma grande vantagem aí da questão do atendimento online, que a gente pode acessar pessoas do Brasil, do mundo, que a gente tem interesse, que a gente conheça, que a gente sabe o trabalho, né? Não está só limitada geograficamente, agora a gente pode acessar outras pessoas de outros lugares, né? Então, formação de grupos com pessoas com profissionais de vários lugares, que sejam ou da mesma abordagem, ou de abordagens que conversem, né, entre si de uma maneira mais amigável, né? Porque existem abordagens que ficam brigando, né, entre si. As abordagens, viu, gente? Não, são as pessoas que adotam a abordagem e ficam brigando entre si. Então, isso é uma questão muito relevante para a gente falar também aqui, né? Vamos parar de ficar dentro das... Colega João, se João estiver aqui me escutando, né? Eu sempre falo de você, viu, João?
Vamos sair dessas igrejas, das abordagens e vamos dialogar, vamos falar com o outro, né? No final das contas, Tamires que acabou de chegar aqui, Tamires fala que no final das contas, eu lembro uma vez ela me disse, no final das contas falamos a mesma coisa, só que em dialetos diferentes.